para lavar. E quais os eventos possíveis, né? Então, obstrução por falha de limpeza, danos térmicos, químicos. Muitas vezes o cirurgião, no início, ele não tem a destreza e ele acaba encostando, né, a parte térmica ali no meio do pince, danificando. Perda da função intraoperatória. Então, no meio do procedimento, ela rompe um cabo de aço. Tem que trocar essa pinça. Infecção relacionada à falha de processamento. É um instrumento que não desmonta. E aí, como é que eu vou garantir, então, que ele está seguro para usar? A limpeza, então, é o passo fundamental. Se eu não consigo limpar, eu não consigo esterilizar. Então, eu tenho que garantir que essa etapa, ela realmente não está falha. Como que eu garanto? Capacitação da equipe e também eficácia e teste dos equipamentos que eu utilizo para fazer o processamento desse tipo de instrumento. O biofilme, ele é o nosso maior vilão. Eu tenho ali aderência, né, na superfície do instrumento, né, tanto interna quanto externa, de qualquer instrumento que é utilizado no paciente. Essas colônias, elas aderem, crescem e propagam. E como que eu vou retirar esse biofilme? Com ação mecânica. Ou ação mecânica manual, ou através de equipamento. Se eu tenho uma pinça que eu não desmonto, como é que eu vou garantir que essa ação está acontecendo dentro do instrumento cirúrgico? Tem um estudo aqui, de 2007, que ele fala da questão de quanto tempo já começa a formar, então, o biofilme no instrumento. Né? Então, aqui com 10 minutos eu já tenho a formação das colônias, e aqui com 30 minutos, se eu não passar uma escova dentro do lumen do instrumento, eu não retiro essa contaminação. E aí, se eu não limpo, eu não esterilizo. Imagina uma pinça do robô você usando por 18 vezes. Então, a gente precisa refletir sobre essas tecnologias que chegam, mas que não dão condições, né, da gente processar e garantir, né, que realmente elas estejam limpas. O Comitê de Cirurgia Robótica ele é formado, geralmente, quando se monta, né, o programa robótico, por essa equipe. Então, cada hospital ele tem a sua equipe. Essa equipe ela tem que ser efetiva, resolutiva, para poder discernir todo esse instrumento que vai chegar, compra, principalmente aí os equipamentos que vão servir de base para os processamentos. As pinças robóticas, elas possuem lumens, elas se enquadram, então, em instrumentos de conformação complexa, porque elas possuem lumen interno menor do que 5 milímetros, e aqui, a RDC15, ela coloca como obrigatória fase automatizada da limpeza que seja feita em lavadora ultrassônica. Só que o que a gente está vendo no mercado? Está ocorrendo uma mudança de não fazer o processamento em lavadora ultrassônica e migrar para a lavadora termodesinfectadora. Existe uma brecha na RDC15 que fala aqui, ó, ou lavadora automatizada ultrassônica ou equipamento de eficiência comprovado. Como as pessoas estão medindo essa eficiência? Então, hospitais estão migrando a limpeza ultrassônica para a lavadora termodesinfectadora, fazendo o teste básico de proteína. Será que é o mínimo isso? Será que é o efetivo? Então, quando você vai eficiência comprovada, deixa aberto, claro, mas a gente precisa ter um embasamento científico, laboratorial, para realmente garantir que esse outro equipamento que eu coloquei para uso aqui, realmente ele está sendo tão efetivo como uma lavadora ultrassônica. As pinças robóticas, elas precisam ter um protocolo institucional, utilizar testes químicos, então geralmente utiliza-se teste de proteína, para verificar se realmente tem resíduo de matéria orgânica, e um outro teste muito utilizado é o teste de ATP. Só que o teste de ATP, ele é muito utilizado para a área de endoscopia, onde eu vou medir unidades relativas de luz para verificar se ali tem energia. Se eu tenho resíduo ali de ATP, energia, eu tenho vida, eu tenho presença de sujeira. Então, o que os enfermeiros fizeram, né, com o advento aí da cirurgia robótica? Eu tenho que testar a limpeza da pinça. Endoscopia, testo o lavado do endoscópio para testar, ver se tem unidades relativas de luz, o RLU. Então, eu vou trazer aquele teste da endoscopia e vou fazer para o robótico. E é o que é feito hoje. Hoje não se tem um teste para medir o lumen, a limpeza. Então, faz a ponta, teste de proteína, o swabin, e dentro irriga-se a pinça, as
pistas da robótica, tanto do Versus, da Vinci, irriga canal 1, canal 2 e cada hospital tem uma metodologia. Uns com água estéril, outros com água potável, da torneira. E aí? Essa água ela interfere no resultado do teste. Cada pinça, o recolhimento do lavado é numa ponta, o outro é na ponta de cá. Então, precisa conhecer o designer para poder fazer a coleta certa. Usar a mesma quantidade de água para coletar, para você realmente, pelo menos, ter um resultado igual para todos os testes que você for fazer. Esse teste ele é por amostragem, não dá para fazer um teste de ATP, vamos supor, geralmente cada cirurgia usam 4, 5 pinças. Não dá para eu fazer um teste para todas as pinças que eu lavar. Então, geralmente os hospitais trabalham por amostragem. Mas isso aqui precisa melhorar bastante. Né? Um teste que demonstra uma efetividade, realmente se tiver uma falha, demonstra. Mas a gente precisa caminhar com isso aí. Porque, infelizmente, essa tecnologia ainda não chegou para a gente. Aqui, só para demonstrar um pouquinho sobre o modelo das pinças, não vou me atentar aqui. No início, o SI, esse modelo foi a primeira pinça do robô que chegou no Brasil. Então, lembra muito as pinças, né, de cirurgia laparoscópica. E, no início, elas tinham 10 vidas, 10, 10, aqui 100 disparos, né, do clipe. Hoje, o que aconteceu? 10, 15, 18 vezes de uso. Né, algumas tecnologias têm 5, 4, 3 usos. Né, mas e aí? Quando eu não desmonto esse instrumento aqui para lavar, eu tenho uma porta número 1, que é o lumen. Eu preciso garantir que até a 18ª vida, realmente eu não vou ter risco para o paciente. Aqui só eu desmontei, só para vocês conhecerem internamente. Então, canal número 1. Quando eu coloco esse instrumento numa lavadora, eu conecto no canal número 1, a solução enzimática vem aqui, circula internamente e volta pela lateral. E ele fica aumentado aqui. Isso acontece em todos os instrumentos. Quando eu lavo o canal número 2, seria aqui, deixa eu pegar aqui, ó, número 2 aqui, eu estou lavando esta parte aqui. E aqui dentro, um monte de cabo de aço. Então, sempre nessa sequência. Primeiro eu lavo o canal 1 e depois eu lavo o canal 2. Por quê? Depois do 1 cai nessa plataforma. E este instrumental não desmonta. Então, esse daqui é o modelo do SI, foi o primeiro modelo, e esse aqui agora já é o XXI, tá? Do Davi. Isso é só um modelo. E os instrumentos de uso único, né? Também tomar muito cuidado. Alguns hospitais acabam reprocessando estes instrumentos. E é um risco grande. Né? Então, aqui o permanente, né, que é o obturador, muito próximo e muito parecido com o descartável. Esse aqui é o permanente. Né? Os redutores aí dos trocáteres, aqui a proteção para as tesouras de energia, a harmônica, essa parte descartável, essa parte de 20 reusos, as capas do braço do robô que são descartáveis, né, os clipadores, enfim, são instrumentos que não devem, né, insumos que não devem ser reprocessados. Não vou me ater aqui em detalhes, tá? Mas seria um passo a passo aí de uma limpeza de uma pinça quando chega no CME, essa pinça lá no centro cirúrgico, ela precisa ser tratada, precisa fazer a pré-limpeza com água destilada e chegar úmida para fazer todo esse processamento. Aqui na máquina, na lavadora ultrassônica, depois que eu recebo no CME, faço toda a escovação, conecto na lavadora, nas lavadoras validadas, então cada fabricante tem uma lavadora validada, e para cada fabricante de sistema, plataforma robótica, eu tenho que checar qual máquina que está validada para cada sistema. Então, não são iguais, de fabricantes mudam, pode mudar. Os endoscópios também são instrumentos delicados, de alto custo. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando eu iniciei a robótica, eu descobri que tinha um hospital colocando uma ponteira para proteger a ponta do instrumento. E aí, na parte de processamento, protegia, mas não esterilizava. Então, assim, graças a Deus hoje que a capacitação ela evita, né, que aconteçam esses erros, esses nós críticos. No início, a gente montava as caixas de pinças do robô e depois isso mudou. Então, hoje, geralmente, os hospitais individualizam os instrumentos. Por quê? Quando se fazia em caixa e o médico utilizava, você esterilizava 10 pinças e o médico utilizava 3, 4,
as demais iam sendo reprocessadas. E aí os cabos iam sendo rompidos. E aí depois, com o tempo, opa, aí lá na mesa. Oi. Oi. Alô, alô? Alô, alô? É na mesa. Tá. Aí, com o tempo, pessoal, essas individuações... Não? Dá para ver? Sim, porque ele está gravando. Ah, tá. Nenhum. Senão não sai depois o som. Agora em cima, né? Mais uma aqui, vê se... Tecnologia. Fôlego a mais. Estou correndo, que é muita coisa. Mas ali está descansando. Então, no início, tá ouvindo? Estão ouvindo? Está ouvindo? No início, precisamos, então, mudar das caixas para pinças individualizadas. E aí tivemos outros problemas. As pinças eram quebradas em armários inadequados. Eram armários que tinham as portas, então, hoje, né, os hospitais têm melhorado muito essa questão de armazenamento deste instrumental, que era bem diferente do que a gente tinha hoje nos hospitais, né, nos CMS. As óticas também eram 2 por caixa, então hoje já também são containers já individualizados. Essa ótica do SI, SDK XI, já vem já com o cabo junto. As indicações dos fabricantes, né, então para a robótica, as instruções de uso elas são excelentes, então cada plataforma já tem a indicação de equipamentos validados para cada tipo de tecnologia. Então, aqui os acessórios utilizados, né? Então, para limpeza, o que eu uso, para esterilização, quais equipamentos que são validados, né? A chave de segurança é para destravamento dos braços e os acessórios também utilizados. Aqui, para esterilização, então, os endoscópios, somente os endoscópios são esterilizados em peróxido de hidrogênio em baixa temperatura. O restante do material, tudo para autoclave a vapor. Então, a gente tem que seguir criteriosamente essas indicações, até de quantos containers e quantas óticas vão em cada ciclo. Isso a gente tem que seguir também dos fabricantes, tá? Importante. E quando a gente fala, né, de processamento de pinça, o que a gente tem? O controle de quantas vezes eu reprocesso. Se cada pinça, depende do fabricante, eu tenho 10 reprocessamentos, eu posso usar 10 vezes, né, nos pacientes, conecto no robô, mexeu o joystick, já começa a contar uma vida. Se eu tenho uma pinça com 18 vidas, o que aparece aqui? O fabricante ele fala que se você tiver 15 vidas, você pode reprocessar por até 10 vezes. Este controle é muito difícil por parte do CME. Então, tem que se fazer em planilha de Excel, não tem outra coisa. Pair code, porque além da vida utilizada no paciente, eu também tenho que controlar quantas vezes eu processei. Então, em cirurgia robótica, só abre a pinça se de fato for conectar no robô. Caso contrário, eu queimo uma vida de reprocessamento, tá? Não de utilização. Aqui é a mesma coisa para todos os acessórios, né? Então, os fabricantes eles colocam, então, 15 utilizações do paciente e 10 reprocessamentos. Então, esse controle ainda é manual ou via sistema. Aqui, só para vocês entenderem a diferença já do Versus, então, também tem o portal 1002. Eles têm o menor número de modelos de pinça, só que eles têm uma diferença que a quantidade de usos aqui é menor. Então, são esses tipos de materiais, mas o número de usos no paciente é menor. Talvez pensando aí no processo de limpeza, né? A questão de limpeza aí no Versus, tudo, né, dessa tecnologia, ela vai para a lavadora termodesinfectadora. Então, aqui, tanto a ótica quanto o cabo de fibra ótica e as pinças conectadas na lavadora. Então, diferente dos demais. Tenho que seguir aqui parâmetros, né, das lavadoras, do detergente. E um ponto de extrema importância quando eu falo de limpeza de lumen de pinças robóticas. É isso aqui, ó. Pressão do canal número 1. O canal número 1 é o canal de ligação de lumen. Para o Da Vinci, eu tenho aí 2 pontos par de pressão. E para o Versus, 2,5. Se eu utilizo uma pressão maior do que isso, eu posso dobrar o lumen interno.
E se eu dobro o lumen interno, eu consigo ver? Eu vou limpar? Vai ser usado no paciente. Esse é o problema. E a gente tem como verificar isso? Depois eu vou contar um caso que ocorreu aqui em São Paulo uns anos atrás. Então, aqui são outros parâmetros que a gente tem que seguir para a esterilização dessa tecnologia, no caso da esterilização. Aqui o TOMAI, também com toda a especificação técnica. Então, assim, para um CME que tem 2, 3 tipos de tecnologia, precisa capacitar muito a equipe. Isso aqui tem que seguir a risca. Voltou. Esse aqui também é da questão aí dos endoscópios do TOMAI. E aqui é a qualificação da lavadora. Então, a qualificação da lavadora, na minha experiência aqui, né, então, aqui é o braço aspersor principal e ele vai ligar internamente todas as pinças. Usa-se só o teste para pintar externamente. Então, espera secar meia hora e depois também o uso dos indicadores de proteína para lumen. Quando eu fui fazer a qualificação, essa lavadora ela não passava. Reprovado. Troca o detergente. Aumenta o detergente. O que aconteceu? Dentro aqui do braço principal de limpeza, tinha uma trinca de uma rosca dentro da máquina. E se eu não medisse com esse teste, eu nunca ia saber que teria falha nesse tipo de equipamento. Outro problema também que foi detectado foi a presença do detergente no galão, mas o equipamento ele não estava fazendo o fluxo. E os equipamentos, tanto de lavadora térmica quanto ultrassônica, não têm sensor de fluxo. Então, outro problema também para a gente poder controlar dentro da área de processamento. Então, aqui, o que a gente faz diariamente? Né? Então, sempre uso o Sonocheck para conferir se está tendo captação das lavadoras ultrassônicas, que é a implosão das microbolhas, né? Depois o teste de lumen, então eu não consigo ver limpeza de pinça robótica sem utilizar um indicador de proteína. E aí checar também temperatura, que alguns equipamentos mais antigos não demonstram no visor a temperatura que está na solução, que eu tenho que controlar também por ação das enzimas do detergente enzimático. E aqui foi um teste, então, isso aconteceu no hospital de referência em São Paulo, onde fazia, então, a limpeza do instrumento e depois fazia, então, a medição do ATP, Unidades Relativas de Luz. Então, esse teste ele vai medir, então, a quantidade que eu tenho de RLU, que é a adenosina trifosfato, que ela libera energia. Se tiver energia, tem micro-organismo ali. E aí, limpou a pinça uma vez, deu um número. Opa, tá errado. Limpou, deu outro número. A nota de corte de hospital era 40 RLU. Para endoscopia, a gente usa aí como marco aí 200 RLU. E aí, cada vez que limpava mais, o RLU aumentava. É alguma coisa errada. Mandou a pinça para manutenção, o que aconteceu? O lumen estava todo dobrado dentro do instrumento. Por quê? A pressão, na hora de fazer a secagem e fazer a pistola de água detergente dentro do instrumento, foi exercida com maior pressão, ela dobrou. Como é um instrumento que não desmonta, é um risco grande. Então, assim, acho que o ponto mais delicado de processamento deste tipo de instrumental é realmente a capacitação da equipe. Hoje, utiliza-se um fluxômetro para poder controlar essa pressão criteriosa, desde a área de limpeza até na secagem na inspeção. Então, é um ponto de extrema importância. A lubrificação é um outro ponto importante, né, para a articulação aí de todas as pinças. E as medições, né, na parte de esterilização, então, validação e monitoramento do ciclo, pressão, temperatura, concentração e o parâmetro do plasma, né? Principalmente aí quando a gente fala de tecnologia de esterilização, que hoje é um dos métodos, né? Peróxido de hidrogênio é um dos métodos que vai mais crescer, né, no Brasil, né, diante de toda a tecnologia que a gente tem recebido de instrumentos, posicionamento dos sensores durante a qualificação térmica e controles químicos e biológicos específicos por tipo de carga. Na questão aí da rastreabilidade e desempenho, a rastreabilidade individual por código do instrumento robótico, então, hospitais fazem esse controle manualmente, alguns já por sistema, né, controlando o tempo de uso e o número de ciclos de vida, integração com sistemas digitais de rastreamento. Então, hoje tem tecnologia que consegue rastrear tanto a limpeza quanto a esterilização e o uso no paciente. Então, isso tem já colaborado bastante.
integridade das pinças robóticas, então sem folgas, danos e desalinhamentos, conectores, articulações e cabos, inspeção com ampliação. A microscopia eletrônica é um dos equipamentos mais utilizados hoje para conferir, né, os cabos de aço, principalmente aí das extremidades, teste de estanqueidade para instrumentos que possuem lumen e checagem de compatibilidade de carga com o ciclo validado do esterilizador. Então, não é só comprar o robô e falar, eu vou colocar na máquina. Eu também tenho que validar o esterilizador. Então, medir é a única forma de garantir e não apenas supor que o processo foi eficaz. Então, se eu não testar, principalmente a fase aí da limpeza, eu não garanto, então, a esterilização. Quando a gente fala de fluxo de processo de uma CME, né, então, quando eu abro um instrumento, eu tenho que lembrar que eu tenho todas essas fases que acontecem lá no chão de fábrica, né, lá no CME. Então, para eu abrir um instrumento para usar no paciente, eu tenho que pensar bastante, porque é uma linha de produção muito intensa, né, para poder garantir, então, todo esse material. E gerir esse risco, né, em todas essas fases é extremamente importante. Se cada detalhe conta com uma cirurgia robótica, imagine o impacto de um único erro no processo de esterilização. A tecnologia robótica, ela revolucionou o centro cirúrgico, isso é fato, mas trouxe também novos desafios para o CME, especialmente na etapa de limpeza, inspeção e esterilização de componentes, principalmente esses altamente sensíveis. Quando a gente fala de transitores, de robótica, que são acessórios que vão suportar toda a tecnologia. Queria agradecer e me colocar à disposição para perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Helena, pela sua apresentação. Pedir para você retornar para a plateia para assistir o QR Code dela. Falhou. Então, depois vocês vão receber as palestras, né, professor Celso? Chama o outro colega, enquanto ele se prepara. Tá bom, vamos lá, então. Bom, então, como terceiro e último palestrante desse painel, com o tema Infraestrutura e a Rastreabilidade da Água de uma Organização Hospitalar, eu mencionei no início do painel que seriam os senhores Pércio Rodrigues e o senhor Thiago Gomes Lopes Silva. Porém, o senhor Pércio teve um contratempo, mas aqui está o senhor Thiago Gomes Lopes Silva para apresentar a palestra. Ele é coordenador de manutenção do Hospital Sírio-Libanês. Só apresentando, Tiago é tecnólogo em mecatrônica, formado pelo Senai, com especialização em Internet das Coisas, IoT, e Lean Manufacturing. Possui MBA em Gestão de Projetos, com 10 anos de experiência na área de manutenção hospitalar. Atualmente, ele atua como coordenador de manutenção com foco em automação predial e em planejamento e controle de manutenção, PCM, promovendo melhorias contínuas, eficiência operacional e integração de tecnologias inteligentes nos processos de manutenção. Muito bem-vindo, Thiago. Boa apresentação para você. Só um minutinho que o professor vai falar. Trocando a experiência que nós fazemos no dia a dia com vocês, né? Quando eu recebi esse tema, eu compartilhei esse tema com a minha esposa, ela comentou, Thiago, casa de ferreiro e espeto de pau, né? Você corre na montanha, bebe água de fonte natural e vai falar sobre rastreabilidade da água. Eu quero ver o que você vai aprontar. E ela me deu uma ideia muito boa de tentar conectar a apresentação com o meio ambiente, com a sociedade e com a governança, tá? Então, para quem tiver alguma restrição visual, estiver assistindo, eu tenho 1,80 m, não tenho cabelos, tenho barba, estou de camisa rosa e uso uma calça petróleo, tá? Então, começando com a apresentação, eu fiz uma renderização do Hospital Sírio-Libanês em todo o Complexo Bela Vista, que é essa parte aqui. Então, a gente tem o bloco A, que é o bloco histórico, o bloco C, o bloco B fica aqui atrás, a IA não pegou, e aqui nós temos o complexo do bloco T, que é esse maior, e o bloco E. Então, nós temos uma instituição totalmente vertical, de aproximadamente 170 mil metros quadrados. E quando eu quis trazer essa imagem, é para trazer um contexto de rastreabilidade e governança.
nós estamos inseridos numa região central aqui na cidade de São Paulo, nós estamos aqui na Bela Vista. E a gente tem diversos contratempos que poderiam prejudicar a qualidade da nossa água. Por ser uma região central, nós temos uma densidade muito grande de hospitais. Então, quando a gente vai fazer alguma abordagem com empresas para que ela trate o nosso efluente, a gente tem muita dificuldade de encontrar. Eu acho que na DT a gente deve ter essa dificuldade, porque o esgoto de hospital o pessoal corre. Nós temos também uma concentração muito grande de postos de combustível. A gente não sabe, de fato, se é feita aquela manutenção adequada dos tanques, então é um ponto de contaminação, além das construções de uma área urbana intensa, né? Isso amplia a contaminação de água. Então, a provocação que eu queria trazer é como que a gente faz para garantir a governança meteorológica, a qualidade da água ofertada nos processos com as questões climáticas e também nesse ambiente social cada vez mais instável. Então, para nivelar todo mundo, eu trouxe alguns dados aqui sobre a nossa instituição. Então, ao todo, nós consumimos 22 mil metros cúbicos de água por mês, em torno de 10 mil metros cúbicos a gente utiliza com poços artesianos. Esse consumo ele é proveniente do uso intenso que nós temos lá, porque nós produzimos 6 mil refeições por dia. A gente tem 2 centros cirúrgicos, temos 680 leitos, nesse centro cirúrgico a gente tem a CME interna, né? Então é um uso intenso para conseguir suportar a operação do hospital. Nós temos ao todo 30 reservatórios com uma capacidade total de 2.180 metros cúbicos de água em armazenamento. Isso é muito importante quantificar porque a gente consegue ter a nossa autonomia. Então, quanto que o nosso complexo aguenta suportar a operação sem um abastecimento, que vai muito de encontro com o que o professor Paulo trouxe, Rafael trouxe, naquele cenário de estiagem que nós tivemos. Então, é importante termos isso em vista. Nós temos 7 fontes de abastecimento, 3 postos artesianos, 3 entradas da concessionária, né, e uma entrada de emergência. E mais para frente eu vou abordar um pouco desse tema aqui. Só que para suportar isso, nós temos 6 reservatórios de água destinados apenas para reuso, que tem uma capacidade de 630 metros cúbicos. Esses são dados atualizados, tá? E o consumo que a gente trouxe aqui é de janeiro a setembro, tá bom? Então, dentro desse processo, o que a gente gostaria de trazer após essa nivelação? Nós estamos vivendo aqui na região da Bela Vista, na região da Bela Vista não, né? Em São Paulo, como um todo, você for ali para Chácara Clavinho, tem de edifício construído, né? É uma enormidade. Então, a gente vive um processo de verticalização da cidade. Então, no estudo que eu pude estudar para trazer aqui para vocês, a região da Bela Vista ela teve um aumento de 56% de empreendimentos de janeiro a setembro de 2024, frente ao que teve em 2023. E essas novas edificações, elas trazem um risco muito substancial, porque são construções, são perfurações, tem um descarte de efluentes que pode estar contaminando ali o solo, que pode estar entregando uma água que ela não é tão boa de volta para a sociedade. E por a gente ter uma aplicação que é 100% voltada a postos artesianos, a gente se preocupa muito com a qualidade do solo em que a gente está captando essa água. Como o professor trouxe, a gente tem um cenário também de secas prolongadas, chuvas intensas, altas temperaturas, que a gente começa a ter com secas intensas a concentração de contaminantes, chuvas, a gente entra com turbidez, potencializa a contaminação difusa, temos altas temperaturas que tem um crescimento microbiológico e também temos uma questão relacionada ao saneamento de saúde. Então, como que a gente está descartando essa água? Né? Que a gente está fazendo? Como que a gente está fazendo um tratamento adequado? E para isso, nessa troca de experiências, é primordial que a gente tenha uma gestão adaptativa. Esse cenário é um cenário muito volátil, então, de um mês para o outro, pode mudar uma abordagem dentro de uma construção, pode mudar a abordagem dentro do hospital, até mesmo do nosso próprio hospital, que a gente sabe que é um organismo vivo, sempre temos retrofits, sempre temos reformas e algo do tipo, né? Então, tudo pode mudar. Então, é importante que a gente tenha essa governança dos processos, reconheça ali todo o ciclo da água para que a gente consiga suportar a operação e ter de maneira ininterrupta, né? De forma que, para garantir essa operação, a redundância de fontes, você ter totalmente mapeado ali o seu processo para que você consiga agir, né, em possíveis focos de contaminação, desvio ou estiagem, é importante a gente ter essas redundâncias bem dominadas. Tá? Então, eu gostaria de trazer
o que nós fazemos, né? Então, do ponto de captação ao ponto de consumo. O que eu trouxe aqui na tela? Todas as nossas rotinas de manutenção relacionada à qualidade da água. Então, a gente tem análise de água tratada, temos uma série de ações que nós realizamos ao longo do mês, anual, semestral, com equipe interna e equipe externa, a fim de garantir esse processo, né? Então, é muito difícil as empresas que prestam serviços de análise de água fazer a governança também dessa água. Então, isso acaba ficando com a equipe interna para que a gente faça esse monitoramento de ponta a ponta, até a parte do descarte. Então, todos esses processos e essas ações foram definidas em conjunto com o CCIH, que é a nossa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E a gente preconizou que essas rotinas elas são realizadas no hospital todo, mas os nossos pontos de medição, que é onde nós fazemos a análise, a gente concentrou nas áreas de produção de alimento, UTI, hemodiálise, CME, que são as áreas mais críticas que oneram ali, de fato, o paciente e a vida. Então, eu trouxe uma forma geral, o que as empresas entregam para nós de relatório e como que a gente atua em cima disso, né? Então, eu não vou entrar tecnicamente ali depois da aula que recebemos, né? Mas passando de uma maneira geral, a gente faz análise de contagem de bactérias heterotróficas, coliformes, Escherichia, cor aparente, floreto, turbidez e o cloro livre, além de também analisarmos o que a gente devolve, né? Então, a gente analisa se tem solvente, se tem algo do tipo, na água que nós devolvemos, por quê? Lembra que eu falei, o hospital é um organismo vivo. Então, por mais que a gente faça integrações com as empresas que vão prestar serviço para a gente em obras, eventualmente a gente pega algum fulaninho descartando algo indevido porque ele não foi nivelado, né? Então, é primordial que a gente faça essa governança da forma como a gente trouxe aqui com uma experiência nossa, tá? E como eu disse, desvios podem acontecer. Então, se caso a gente tenha algum desvio ou algo do tipo que possa inferir na qualidade da nossa água, a gente tem alguns planos de ação que são estabelecidos, principalmente olhando para aquilo que foi reportado. Então, todas as nossas ações, elas são baseadas no item que deu desvio daquela tabela. Então, por exemplo, se a gente teve um desvio de bactérias, a gente faz um plano de ação focado naquele problema. Então, o primeiro ponto que nós fazemos lá, como uma experiência, é a asepsia do ponto identificado. Então, primeiramente, nós fazemos toda a asepsia daquele ponto de coleta. Depois disso, nós pedimos uma recoleta e verificamos se a falha foi corrigida. Se caso ela não tenha sido corrigida, a gente faz um plano de ação um pouco mais profundo. Então, por exemplo, sabemos que tem biofilme na tubulação. Nunca aconteceu isso, né? A gente sempre conseguiu corrigir com asepsia. Mas que caso tenhamos uma recoleta e, de novo, seja constatado um problema, a gente pode fazer até, inclusive, um hidrojateamento da tubulação, ou uma troca da tubulação, porque é uma tubulação antiga. Então, essa segunda camada de plano de ação, ela acaba sendo uma camada um pouco mais profunda, né? Legal? Mas o que eu falei até agora foi olhando para dentro, mas eu também queria colocar olhando para fora. Então, se a gente fala de rastreabilidade, a gente tem que ter em mente também que nós temos fatores externos. Então, com aquela verticalização, a gente evidenciou uma reportagem da Folha que 28% das águas cresceu a contaminação de 28% em águas subterrâneas. E eu falei no início da apresentação que quase 42% da nossa produção de água ela é vinda de poços artesianos. Então, isso é um fator muito extremo que a gente precisa ter cuidado. Postos de gasolina. Quantos postos de gasolina aqui na região não estão desativados? Então, como que é feita essa desativação? Eles retiram o tanque? A gente sabe que não. Esse tanque, ele continua. Então, é um processo que a gente precisa ter em vista. Um outro fator, por exemplo, uma enchente. Aqui eu trouxe o exemplo do Rio Grande do Sul. Mas a gente reconhece ali que na 9 de julho, ela é reconhecida pelas enchentes que ela tem. E todo nosso aquífero, digamos assim, de lençol, ele fica ali embaixo. Então, o risco de você ter uma contaminação difusa, ele é muito grande. Além de como foi o exemplo elucidado, nós temos também as questões das crises no sistema Cantareira. Então, esse processo de estiagem, ele lida com dois fatores. Primeiro, você tem um particulado maior por ml de água, né, naquilo que está sendo entregue. Então, tem um risco muito grande.
e além de ter o risco também de você ter uma falta plena de água no seu hospital. Então, o que a gente gostaria de contribuir, mostrar, o que nós temos de experiência? Essa daqui é a nossa característica da distribuição hídrica do hospital. Então, 50% a gente utiliza da concessionária, 42% de poços artesianos e 7% de reuso. Então, numa situação daquela que eu trouxe no slide anterior, é importante que você tenha diversificação das suas fontes de captação. Então, se tiver alguma contaminação, por exemplo, o sistema cantareiro, vestiagem, nós temos os poços. Caso não temos os poços ou temos algum outro problema, a gente tem uma estrutura para recebimento de caminhão-pipa. Então, vamos colocar que o aquífero que recebe, que fornece água para a gente, ele está contaminado. A nossa demanda de poços artesianos não consegue suprir. Ter uma estrutura para receber caminhão-pipa te possibilita receber água de Minas Gerais, por exemplo, né? Olhando para aquilo que você tem de autonomia. É que eu coloquei no início do slide, nós temos 4 dias de autonomia. Então, olhando para todos os fornecedores que tem para trazer o caminhão-pipa, qual consegue chegar aqui antes de 4 dias? E a partir disso, a gente toma as nossas decisões. Além disso, é importante ter também um mapa de contingência e crise e protocolos de emergência. Então, se outras áreas forem afetadas, então vamos supor que numa situação catastrófica, a gente tem aquele cenário de enchentes no Rio Grande do Sul, temos uma contaminação ou uma estiagem no Cantareira, o nosso lençol freático está contaminado e a gente tem 4 dias de autonomia de água. Então, existe um plano dentro do hospital em que a gente seleciona quais as fontes de água do nosso cliente interno, que seriam a nutrição, seriam vestiários, CME, centro cirúrgico, qual fonte que a gente vai fechar primeiro para que aquela autonomia que a gente tinha de 4 dias, ela seja perene até que a gente consiga tomar a decisão mais adequada. Então, ter esse plano de mapeamento é muito importante para a continuidade da operação. A gente está falando de água, mas a gente fala de água e principalmente a gente está falando de vida, está falando de uma operação muito forte dentro de um hospital. Legal? E para a gente finalizar esse processo, o monitoramento em tempo real e o domínio do processo é extremamente importante. Então, por mais que a gente tenha coletas de água, análises de água mensal, semestral, trimestral, a gente tem um sistema de automação no Hospital Sírio-Libanês que tem em torno de 100 mil pontos de monitoramento. Desses 100 mil pontos, a gente tem nos 36 reservatórios, além de ver o nível, a gente vê pH, vê cloro, e é uma mensuração em tempo real para garantir que a gente não tenha surpresas no final do mês. As surpresas acontecem, mas a gente tenta evitar que seja algo repetitivo. Então, para finalizar, essa imagem aqui ela não é de ar, ela é nosso sistema de automação do hospital. Então, todos os reservatórios estão mapeados aqui nessa tela. Vou falar um pouquinho da parte de cá para cá, né? Então, a gente tem, como eu falei, o edifício ele é vertical. Então, para cada bloco, a gente tem grupos de reservatórios. E o que é o mais importante? Temos as fontes mapeadas, então no momento em que eu preparei esse slide, nós estávamos sendo abastecidos pela fonte do posto 1 e do posto 2. As fontes de Sabesp, a gente não estava precisando utilizar naquele momento. Então, todos esses reservatórios aqui, a gente tem redundâncias de bombas, temos redundâncias de reservatórios, e todos eles têm a possibilidade de fazermos manobras hidráulicas para que numa situação de contingência a gente abasteça um reservatório ou outro. De forma que a gente precisa garantir a excelência clínica assistencial. E a gente garante como manutenção, tendo todos os processos na nossa mão. Legal? Agora, falando sobre a outra parte, que eu acho que é uma das partes mais importantes, olhando até para o momento que nós estamos vivendo com o COP30, com essas questões climáticas, é a parte do reuso. Então, qual que é o nosso desafio hoje como área? É garantir que toda a água que entra aqui nos nossos pontos de captação, ela rode por todos esses reservatórios e antes de ir para a rua, ela cai aqui, ou nesse reservatório aqui. Porque esses reservatórios aqui, eles são usados para o reuso, para abastecer o nosso processo. Então, hoje a gente tem um processo no hospital, que é o central de água gelada. A nossa central de água gelada, ela possui uma característica que o resfriamento do chiller, ele é um resfriamento feito à água. E a nossa torre de resfriamento, ela tem um processo que 40% de toda a água que entra nela, a gente perde por evaporação.
Então, a gente pega a água de reuso, a água que foi reutilizada aqui, beneficiamos essa água para que ela seja utilizada nesse processo. Então, o nosso desafio é aumentar o ciclo de vida da água dentro do hospital. Se a gente aumenta, a gente consegue até mesmo ter maior autonomia naqueles dias que eu falei com vocês mais cedo. Então, o nosso foco é tentar potencializar cada vez mais o ciclo da água para que ela não saia do hospital na primeira rodada, utilizando ela no processo. É muito difícil você colocar uma água de reuso para o paciente, né? Então, a gente, no passado, até tivemos uma experiência de pegar uma água tratada e colocar nas bacias, só que ela tinha uma coloração que não ficava legal, então a gente optou por tirar para não ser tão agressivo ao paciente, para não ter controle. E a gente, depois desse momento, a gente pensou que a água de reuso ela deve ser feita para beneficiar processos, para beneficiar aquilo que pode ter uma perda direta, né? Não tenha contato direto com o paciente. Pensando nisso, a gente precisa pensar em inovação. Então, como que a gente consegue ter essas ideias? Em 2023, a gente recebeu uma missão que era aumentar as nossas fontes de reutilização. Então, nós da manutenção fizemos um curso de Design Thinking com os colaboradores. Então, a gente pegou oficiais, encanadores, mecânicos, todo mundo da base, e colocamos eles dentro de uma sala e falamos, a gente não sabe de onde tirar a água, a gente já coleta a água de chuva, coleta a água de osmose reversa, mas não é o suficiente. Então, a gente vai capacitar vocês com o curso de Design Thinking para que a gente saia daqui com um projeto. Então, passamos por ideação, passamos por todos os processos de inovação, fizemos um duplo diamante, que dá para ver aqui, refinamos as ideias que começaram nesse brainstorm aqui, foram refinando, e depois a gente chegou no campeão, que foi a reutilização das águas da CME, no último processo, que é um processo que é uma água bem limpa, nas nossas torres de resfriamento. Então, foi um mecânico, né? Eu brinco que eu tenho um papel, uma folha sulfite, que vale R$949 mil, porque no final do projeto eles colocaram todas as ideias, essas folhas sulfites, a gente separou por grupos, e esses grupos chegaram com essa ideia. Então, eu brinco que eu tenho tipo Steve Jobs, eu tenho uma folha de papel que vale R$1 milhão. Mas foi uma imersão bem legal. Para esse ano a gente pretende fazer uma nova imersão dessa. Mas o que é importante? Quando a equipe teve essa ideia de reutilizar, ele falou assim, a gente tem uma água muito pura, temos uma água com uma capacidade de utilização muito boa, e a gente está jogando ela fora. Tudo bem, vamos imaginar como seria esse projeto. A gente investiu R$8 mil com a compra de um hidrômetro e readequações de tubulação. A partir dessas readequações, a gente fez uma coleta, na verdade 3 coletas de amostragem da água, submetemos ela para uma análise, uma análise que analisou o cloro, ferro, sílica, a condutividade, microbiologia, para que a gente não impactasse no sistema da torre de resfriamento. Esse sistema de torre de resfriamento ele não pode ter corrosão de forma alguma. A incrustação e o crescimento de colônia bacteriana ele é um impeditivo muito forte para a eficiência, então não adianta a gente jogar uma água dentro desse sistema de torres de resfriamento. A gente economiza água, mas a gente gasta mais energia, porque a gente criou uma parede um biofilme na tubulação, e a tubulação não está conseguindo trocar calor com a máquina. E, consequentemente, ela necessita consumir mais energia para beneficiar o mesmo processo. Então, antes da gente fazer todo esse processo, submetemos para análise, e depois da análise, em 9 meses, a gente reutilizou 36 mil metros cúbicos de água e economizamos R$949 mil, que vai ser reinvestido para que a gente pense em um outro projeto de reutilização. Então, com isso, a gente conseguiu impactar diretamente na ODS 6 e também, indiretamente também, mas com menor proporção, na ODS 12, e tentando conectar aquilo que a minha esposa me deu um insight eu quero trazer, quero conectar aqui. A rastreabilidade da água na infraestrutura, ela nada mais é do que ESG. É você olhar para o ambiente que você está inserido, olhar para a parte demográfica que você está, captar a água com recurso ali e com ética, porque também não adianta a gente captar uma água sem ética. A gente olhar para a sociedade, por quê? A gente devolve essa água. Então, a gente pode ter uma contaminar pela vista toda, todas as famílias que estão ali. A gente também
pode ter uma contaminação dentro do próprio hospital. Então, a gente precisa olhar para o social, que é garantir esse saneamento para o externo e para o interno. E também a governança, que é fazer todos esses processos de uma forma que a gente consiga mensurar aquilo que a gente faz, ter qualidade, ter análise e ter engenharia. A gente brinca que a gente precisa ser menos manutenção e mais engenharia. E por isso é possível através da governança. Legal? Então, isso que eu queria trazer para vocês. Tá? Obrigado. Obrigada, Cláudio. Você pode permanecer no palco. Aqui está o QR Code da palestra do Thiago. Vou sentar, eu vou pedir para a moderadora Cíntia, Elaine, o professor Rafael retornarem ao palco para iniciar o debate e abrir para as perguntas da plateia. Então, vamos lá, Cíntia, a palavra é sua. Primeiro, agradecer a todos vocês, foi enriquecedor, né? Super enriquecedor aí. E o Thiago concluiu aí do início ao fim, né? Como a gente faz para esse processo das águas estarem adequados dentro dos nossos complexos hospitalares, né? Não é clichê, né? Que a água é saúde. Não é clichê, né? É importantíssimo que a gente tenha este conceito. Há pouquíssimos meses, talvez uns 2 ou 3 meses, houve uma publicação importante aí de pesquisadores de Nova York que coletaram água do Rio Hudson. Não sei se alguns de vocês já leram essa publicação. E foi encontrado na água do Rio Hudson antidepressivos, medicamentos, enfim, um volume muito, muito grande de farmacológicos, né, de medicamentos que estão retornando, né, para os nossos sistemas. É um pouco assustador, né, porque este medicamento não está só dentro das portas dos hospitais, mas está lá também, né. Então, eu queria devolver aqui um pouquinho para vocês, né, até para a gente discutir um pouco como é que a gente faz depois que trata tudo isso, né, Elaine? Como é que a gente faz com essa água e toda que a gente lavou todo esse instrumental e deu a garantia, né, da segurança para o paciente que está dentro, né? Mas como a gente garante essa segurança para todos nós que estamos fora, né, deste ambiente? Eu queria dividir um pouquinho com vocês para a gente esquecer uma grande dor aí de todos os hospitais, né? O que a gente faz com essa água que garante toda essa segurança que está dentro dos nossos hospitais? É uma pergunta muito boa. E é um processo complexo, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em vista, acho que vocês devem adotar também a mesma questão, é de fato você ter mensurações recorrentes daquilo que você está devolvendo e entregando para a sociedade, de forma que essa mensuração ela consiga caracterizar de uma forma muito nítida qual é a fonte do seu contaminante. Então, por exemplo, se a gente consegue estratificar que o contaminante daquele efluente ele é um solvente, a gente olha para todas as obras do hospital. Então, onde que estão descartando? Algum produto que o terceiro, o prestador de serviço não foi aculturado, que não pode usar, por exemplo, tinta à base de solvente. Ele precisa utilizar tinta à base de água, mas se ele usou solvente, ele vai descartar, vai lavar as ferramentas dele e vai ter uma contaminação. Um outro processo, se a gente tem uma contaminação da água por conta dos reagentes, algum reagente ele foi contaminado, depois o professor fala qual pode ser, mas a gente, quando enxerga essa contaminação na água, a gente olha direto para o laboratório. Então, onde que a gente teve essa contaminação? Então, para fazer o fechamento, eu acho que ter a medição do descarte bem detalhada, conhecer o processo, faz com que você, o ver e agir, né? Só que quanto mais você conhece, você consegue agir mais rápido. Bom, Thiago, eu gostei bastante da explicação. Acho que nada melhor do que quem faz no dia a dia, né, para poder compreender. E eu gostei muito da fala do Thiago agora, porque realmente, quando você tem a medida, você consegue identificar de uma forma objetiva
é fundamental porque você consegue conduzir um bom processo de análise de causa-raiz. E eu acho que está faltando isso hoje, né? Hoje, infelizmente, eu vejo hospitais que ainda têm muita dificuldade de ter um plano de controle e manutenção da qualidade da água. São iniciativas isoladas, é só dentro do CME, mas são planos que não olham a instituição sistemicamente e como a contaminação da água afeta a instituição, né? Então, a gente tem adotado essa linha, né, de orientação, né, de você orientar a construção deste plano, olhar para a instituição como um todo, porque na prática é muito complexa você fazer causa-raiz, né, de onde está vindo essa contaminação. E é uma coisa que a gente tem que fazer, porque isso pode comprometer, por exemplo, equipamentos que são muito caros. Uma autoclave, por exemplo, que não tem uma qualidade de água boa, eu vou ter incrustação dentro de todas as populações. Eu vou ter uma redução de diâmetro, vai ficar menos eficiente porque vai passar menos água. Eu vou ter incrustação e resistência, por exemplo. Como o Thiago comentou, a troca de calor também vai ser dificultada, isso se a resistência não romper, né? Então, por um centro de material, é um evento que assim, é muito difícil você lidar com o equipamento parado. Eu vou comprometer, por exemplo, todo o agendamento cirúrgico e a gente sabe o impacto que isso tem para a instituição. Então, essa questão de você fazer a causa-raiz, principalmente de você agir preventivamente, né, estabelecendo um bom plano de controle de forma multidisciplinar, acho que seria o principal caminho. E dentro desse plano, né, por que não? Né, no plano estratégico, a gente incluir ações de sustentabilidade envolvendo a reutilização de água, né? Então, quando a gente olha com um pouquinho mais de detalhes, a gente começa a perceber, mas assim, quem que está gastando mais água? E fazer aquelas perguntas, mas por que está gastando, né? O que pode ser feito? Uma autoclave, por exemplo, que eu tenho um sistema de vácuo que usa água para operar a bomba de vácuo, e a autoclave que gasta água não é a geração do vapor, é a operação da bomba, né? Por que não propor a reutilização, né? Algumas experiências, por exemplo, já existem nesse sentido, né? Então, é possível, sim, fazer a recaptação e ter uma instituição verde, né? Sustentável, né? Muito obrigado. Só para apoiar também a questão da qualidade da água quando a gente fala de materiais, né, saneantes, né, que já são de pronto uso, mas e aqueles que não são pronto uso, que eu preciso de uma qualidade de uma água para poder fazer a desinfecção de um instrumento cirúrgico, né, quando não a esterilização. E que essa qualidade da água vai interferir, né, na remoção do agente. Então, assim, eu acho que a qualidade da água realmente ela eu falo que é o pulmão de uma CME. Então, sem uma qualidade de água, a gente não processa adequadamente e a gente realmente coloca o paciente em risco. Mas é fundamental. E, assim, a gente precisa melhorar muito nesse quesito. Melhorar bastante. Para fechar aqui, né, acho que é importantíssimo, né, o tema de dados, né, a gente falou muito disso, né, na nossa palestra de abertura, o quanto é importante, né, a gente organizar as informações, ter os dados, ter as informações sobre esse fluxo todo, né, desde o processo, né, da água, do abastecimento lá da concessionária até esse descarte no final, para que a gente possa tomar ações, né. E sempre é sobre pessoas, né, gente? Por mais dados que tenhamos neste processo, sempre sobre capacitar, sobre trazer boas práticas, bons modelos, né, bons processos, né? A gente ouviu muito aqui, né, em todas as palestras, sempre sobre processos, né, que são geridos por pessoas, executados por pessoas. Tem um monte de máquina, né, mas a máquina não faz sozinha, né? Então, precisamos sempre estar atualizados para que esses processos estejam adequados e garantam, de fato, a segurança do nosso paciente dentro dos hospitais. Acho que podemos abrir para as perguntas, né? Alguma pergunta? Olá, boa tarde. Eu escrevi aqui algumas perguntas, tá? Em relação à escolha do pré-tratamento, eu devo escolher pré-tratamentos para setores diferentes ou eu posso escolher um único pré-tratamento para todos os setores de um hospital? Outra dúvida é em relação à limpeza da tubulação. Então, eu tenho um pré-tratamento, tenho um tratamento de água de osmose, e eu devo fazer uma pré-limpeza, uma limpeza nessa tubulação, principalmente na
na torneira, do enxágue e dos instrumentais numa CME. A outra dúvida é o quanto a seca e também as chuvas elas interferem nos parâmetros de água. E para o Tiago, em relação aos parâmetros de água do CME, quais as referências que vocês utilizam? Obrigada. Aí posso só complementar com mais um que eu acabei não escrevendo? Para a Elaine, quando a Termo, ela não, o hack robótico, ele não é validado pela empresa do robô, um exemplo é Intuitive, o hospital ele opta por essa escolha da não validação pelo fornecedor. Qual é a sua orientação e se ele pode seguir com isso? Obrigada. Acho que vamos ter que ir por partes, né? Tiago responde a sua. Se precisar, você repete as perguntas. Vai falar. Em tese, nós utilizamos aquilo que o professor mostrou, a gente utiliza toda a cadeia, né, até chegar na osmose reversa. Então, inclusive, a gente tem esse processo, né, para cada item que a gente tem de entrada de água, a gente já recebe uma água tratada, mas a gente tem toda aquela cadeia dimensionada que o professor bem colocou, o nosso processo de CME, ele entrega. Então, é quase uma água ultra pura, sem tantos minerais, então é um processo bem robusto, né? Seguindo todo aquele diagrama que foi apresentado. Mas vocês utilizam alguma solicitação para a empresa de parâmetros específicos para a água do CME? Sim, a gente atende os parâmetros que são preconizados pelo fabricante das lavadoras, o fabricante do processo. Bem rapidinho. Existem 2 tipos de lavadora ultrassônica. A lavadora ultrassônica para laparoscopia, instrumentos básicos, e tem a lavadora ultrassônica que faz tudo isso e também as pinças do robô. Para as tecnologias, todos os sistemas, plataformas robóticas, é importante que cheque cada manual a indicação do equipamento validado para cada tecnologia. Por exemplo, é indicado o uso da lavadora ultrassônica. Agora, para a robótica, para termodesinfectador, é importante que o rack e o equipamento esteja validado e indicado pela tecnologia. Então, é de suma importância. Porque se você tiver algum evento adverso, acontecer alguma coisa, uma infecção, um surto, você vai fazer todo o rastreio, você vai buscar ali que não tem um equipamento que está validado. Aí já acorda, o risco está ali. Então, não recomendo a utilização de equipamentos que não sejam validados, principalmente os racks. Dentro daquilo que o professor falou também, que a gente tem uma norma que ela garante a condutividade, ela precisa de uma condutividade muito específica, né, de 1,3, que é uma condutividade muito boa. A nossa torre de resfriamento, ela precisa atender essa condutividade também. Então, a água que a gente utiliza, tá, ela atende esses padrões mais rigorosos, porque a gente conseguiu beneficiar ela para a torre de resfriamento que precisa atender essa condutividade. Tá? O seu serviço eu vou querer visitar. Pessoal, não estou brincando. Ana Flávia, vamos relembrar a primeira pergunta que você fez. Vai. Em relação à escolha do pré-tratamento da água. Em setores, deve ser específico ou eu posso padronizar um pré-tratamento para todo o hospital da água? Eu acho que essa pergunta ela depende muito da situação e da qualidade da água que está chegando na sua instituição. Né? Porque assim, tem casos de que o hospital ele consegue resolver todos os problemas, né, ali no pré-tratamento. Então, você já tem uma água de qualidade um pouco melhor chegando. E tem casos também, a professora Kazuko costuma usar essa foto, que era uma obra na calçada do hospital, e aí rompeu o encanamento, e a água que chegava no hospital estava na cor marrom. Não sei se você lembra dessa foto. Acho que faz tempo que ela não usa também, né? Então, quer dizer, tem certos serviços que, assim, a qualidade da água que está chegando, ela já é muito ruim. Então, o pré-tratamento, você dimensiona de acordo com a necessidade de cada serviço. Então, um bom ponto de partida é sempre você partir o seguinte: conheça a água primeiro que está chegando na instituição. Até para depois você conversar com
consultor para dimensionar o sistema, o que é necessário, o que é recomendável, eu acho que essa informação ela é fundamental. Porque, por exemplo, uma osmose reversa, você vai ver escrito lá assim, ela tem 90% de eficiência para tratar condutividade, por exemplo. Se a sua água está chegando com 100, ok, ela até atende, você vai ter ali 10 no final. Só que se ela está chegando com 500, então alguma coisa está errada, né? Você vai precisar trabalhar melhor, então, o seu pré-tratamento. Senão você não vai atingir, ao final do processo, uma água que atenda a especificação que você precisa, qualquer que seja. Tá, então, assim, não sei se eu consegui ser claro nisso. Né? Então, vai depender bastante, né, de cada serviço. Às vezes, na mesma calçada, de uma edificação para outra, você pode ter diferença. Em relação à segunda pergunta, né? Tem o pré-tratamento, tem a osmose em relação à torneira. Então, tem ali o CME, chave da torneira. Às vezes, a torneira está contaminada, a tubulação está contaminada. Como é que eu devo fazer? Como proceder nesse caso? Você tocou num assunto polêmico, né? Mas, assim, gente, o que está acontecendo? Tem alguns estudos que estão sendo publicados, que estão fazendo o seguinte, estão olhando a abertura de uma torneira, a água sai da torneira, ela cai na pia e na pia tem um ralo. E aí você tem um respingo, né? E, claro, esse respingo contamina a torneira e você pode ter ali um impacto no biofilme na saída, que eu acho que esse estudo você está perguntando, né? Olha, isso é bastante polêmico, porque eu não sei ainda se existe alguma indicação de troca de torneira. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma coleta de água para você quantificar a unidade formadora de colônia, o que a gente precisa fazer é afastar a contaminação interna. Porque senão, quando eu faço a coleta, o que pode acontecer? Né? Você pode estar quantificando o micro-organismo que está em todas as superfícies adjacentes, mais o que está na água. Aí você fica na loucura, né? Não, deu 500, o UFC era para ter 100. Então, realmente, na técnica de coleta, ela é muito importante para a gente afastar essa questão de uma contaminação externa, né? Então, na hora que a gente está fazendo a contratação de um laboratório, por exemplo, que vai fazer essa coleta, então, o protocolo de coleta é fundamental, que ele seja ali pactuado entre as duas partes, né? Tanto o prestador quanto o tomador de serviço. Nas que eu acompanho, por exemplo, eu sei que assim, a pessoa tem todo esse cuidado de fazer a antisepsia, né, ali das regiões adjacentes para você evitar introduzir alguma contaminação diferente ali, né? Porque assim, na pia do CME você lava material de colo, né? Então, de onde que vem esses bichos, né? Então, quer dizer, você pode ter sim essa contaminação, tá? Então, eu recomendo, nesse sentido, a gente olhar muito a técnica que está sendo utilizada para a coleta para a gente afastar a contaminação externa, né? Tiago, você tem algum critério que vocês usam lá para fazer essa contratação? Você acompanha a coleta? A gente acompanha a coleta. A gente tem é via contratação, né? Então, a gente tem uma empresa que faz isso para nós, né? Não vou citar o nome dela. Mas quando a gente tem alguma dúvida sobre aquela análise daquele relatório, a gente chama uma outra para fazer uma outra validação. Então, se der uma recoleta, a gente ter desvio, a gente chama a outra só para ter uma validação. Nossa, no caso do Tiago, ele chama outra empresa. Tá? No meu caso, por exemplo, eu já tive isso. Eu já tive um número de colônia absurdo, uma osmose reversa. Eu falei, gente, é impossível, porque assim, eu tenho lâmpada ultravioleta dentro do reservatório, né? Quer dizer, se deu essa contaminação muito alta, na verdade, eu não fiz a revalidação. Eu solicitei uma nova coleta, né? Aí veio a empresa, coletou, refez, aí realmente deu dentro do esperado. Então, tem caso que você precisa fazer uma validação da coleta. Agora, assim, esse estudo, as repercussões dele, a gente ainda tem que olhar com um pouquinho mais de calma, né? Me parece que não é nem só um estudo, tem já mais de um. Até para pia de lavagem de mãos. E aí, teve uma última pergunta, tá? Em relação à questão das secas e também das chuvas, né? Existem os períodos chuvosos, tem a mudança da qualidade de água. E como isso afeta e qual é o plano de ação do hospital em relação a isso, se vocês observam
esses dados também nesses períodos. Quando a gente tem esses eventos, como que é o nosso sistema? Então, quando eu mostrei ali o nosso recebimento de água, a gente tem já, logo na entrada do nosso sistema, um processo de filtragem, que é um filtro grosso. Então, a gente já recebe essa água de uma maneira melhor adentrando ela para o nosso sistema. A partir disso, a gente faz a medição do cloro, do pH, da turbidez, né, diariamente, e a gente vai beneficiando essa água no ponto de entrada. Então, a gente tem esse processo. Se caso tenha uma contaminação muito forte, aí a gente vai olhar para outras fontes, né? Então, de fato, fechar ali o recebimento de água da Sabesp, atuar com caminhão-pipa, fechar o poço artesiano, a gente vai buscar outras fontes. Né? A resposta é sim, assim, a questão da estiagem, a preocupação principal seria, na verdade, com o desabastecimento. Tá? Mas tem outros eventos que eu acho muito inusitados, né? Isso eu já vi alguns relatos de colegas, que por conta, às vezes, de alguma obra, né? Ou então por algum dano na rede, a água para o hospital começou a chegar extremamente barrenta, né? Então, a gente percebeu, de fato, ali, que teve algum problema. No seu sistema, você tem a barreira lá, né, que é o pré-tratamento, ou então algum condutívímetro em linha, né? Então, você consegue antecipar, né, antes daquilo ali entrar. Mas, nesse caso, parece que foi um serviço de endoscopia, né, e isso acabou assim, comprometendo todo o serviço. Então, quer dizer, o hospital ele pode ficar sujeito. Eu não consigo te dizer em que frequência esses eventos eles vão atingir a instituição. Se alguém souber compartilhar com a gente algo parecido, mas sim, você tem eventos imprevisíveis, né, em decorrência de dano, em decorrência de clima, que podem impactar. Né? Agora, só um detalhe, o seu sistema de pré-tratamento ele é grande, né? O que pode acontecer são serviços que têm aqueles filtros que é praticamente de aquário, né? Então, quer dizer, aquilo ali não é adequado, né? Ou então você tem serviço que tem os filtros, mas aí fala assim, o filtro é tão bom que está aqui há mais de 40 anos, né? Então, você precisa ter um certo cuidado também, porque senão, assim, você não tem filtro nenhum ali, né? Então, assim, é muito importante que cada serviço ali olhe para dentro do seu contexto, né? Então, o pré-tratamento, pelo menos, eu tenho ótimas experiências com ele. Uma curiosidade também, essa questão que você comentou dos filtros, né? Hoje a gente tem esse sistema de pré-filtragem e a gente executa a retrolavagem, que é para limpar ele sob pressão. E o que a gente começou, e toda a água que limpa a gente não consegue reaproveitar em lugar nenhum, né? Então, o que a gente percebeu? Que o processo de retrolavagem estava sendo feito com muita frequência. Tá? O que está acontecendo que a gente está precisando, está aumentando tanto essa pressão? E aí, quando a gente fez uma análise da água, a gente identificou que tinha um excesso de ferro. E esse excesso de ferro era proveniente de um poço artesiano, de uma rua em que tem um processo de verticalização muito forte. Então, com esse processo de filtragem, a retrolavagem, a gente conseguiu identificar esse perigo antes que ele entrasse para dentro da instituição. Em decorrência do tempo, né, de toda a programação, Já vamos ter que encerrar. então, agradecer aos palestrantes, muito obrigada, professor Elaine, Tiago, né, pela palestra, pela aula, né, foi muito bom aí estar com vocês aí nesses momentos. E aí também deixar aberto, porque a gente vai ficar ainda mais um pouco, né, por aqui. Quem tiver dúvidas, perguntas, né, nos acionem aí. Muito obrigada. Obrigada, né? Muito obrigada a todos pela participação. Vou entregar a lembrança.